Então agora, para a realização da parte prática da nossa aula sobre relacionamentos, eu abri aqui a nossa ferramenta MySQL Workbench, vou conectar o nosso servidor local, colocar a nossa senha IFTM ETEC, vai ser aberto aí a nossa ferramenta. Para que nós possamos começar a digitar os nossos comandos, eu vou então escolher aqui que nós vamos trabalhar com o banco de dados curso, que na verdade é o banco que nós temos usado desde as nossas primeiras aulas práticas. E vou abrir aqui também as duas tabelas para relembrar para vocês que eu tenho aqui a minha tabela de funcionários, que tem como sua chave primária o campo ID, e tenho aqui minha tabela de veículos, e na minha tabela de veículos eu tenho aqui o campo funcionário ID, que seria na verdade a chave estrangeira da tabela de veículos, que aponta para a chave primária da tabela de funcionários, que é o nosso campo ID. Então, até mesmo para a gente relembrar também o que a gente tem cadastrado aqui no nosso banco, vou mostrar para vocês que eu tenho aqui a minha tabela de funcionários, em que eu tenho 4 funcionários cadastrados, com os IDs de 1 até 4, e relembrar também que eu tenho 3 veículos aqui cadastrados. Destacar também que esses 3 veículos, 2 deles pertencem ao funcionário que tem o ID 2 e o outro pertence ao funcionário que tem o nosso ID 3. Então, para começar a ver um pouco sobre o nosso comando join, eu vou executar aqui um comando com a intenção de mostrar, de visualizar na tela quem são os donos dos nossos respectivos veículos. Consigo ver aqui que é o funcionário que tem o ID 2 tem 2 veículos, e o funcionário que tem o ID 3 tem 1 veículo. E os funcionários com ID 1 e 4 não têm nenhum veículo. Caso eu queira fazer uma junção para visualizar esses resultados através do nosso comando join, eu iria digitar o seguinte comando. Então, select from tabela de funcionários. Vou começar com o nosso join padrão. Então, fazendo o join com a minha tabela de veículos. E vou dar um enter para ficar mais fácil a visualização de vocês. Eu vou aqui estabelecer a minha condição. Na verdade, essa minha condição é uma comparação entre duas tabelas. Então aqui nós temos um cenário que a gente ainda não tinha explorado nas nossas aulas. Tem uma comparação realizada entre campos de duas tabelas. Então, é interessante destacar aqui que quando eu coloco, na verdade, quando eu falo que coloco funcionários.id, eu quero dizer que estou fazendo uma junção do campo ID que está na tabela funcionários. Estou fazendo uma comparação, melhor dizendo, do campo ID que está na tabela de funcionários, colocando que ele deve ser igual à tabela de veículos, o campo funcionário underline ID. Então essa seria a sintaxe para que eu possa obter esse resultado. Então
Eu fiz uma junção, eu juntei as minhas duas tabelas, a tabela de funcionários com a minha tabela de veículos. E para que eu possa selecionar quais resultados eu desejo visualizar, coloquei que eu quero visualizar os resultados que atendam a essa condição. Ao meu ID da tabela de funcionários, que é a minha chave primária da tabela de funcionários, deve ser igual ao meu funcionário ID da tabela de veículos, que é a minha chave estrangeira. Interessante destacar aqui também que eu optei inicialmente por manter aqui o asterisco e assim visualizar todos os campos das duas tabelas no meu resultado. Mas na verdade eu não precisaria de trabalhar com esse asterisco. Caso eu quisesse, eu poderia também continuar com o mesmo raciocínio de colocar o nome da tabela, ponto, o campo. Poderia pedir para visualizar apenas, por exemplo, o nome do funcionário. Podia colocar aqui também o nome do veículo. Podia colocar aqui também a placa do veículo. Vamos dar um Enter aqui para ficar mais fácil de visualizar o nosso comando. Então, agora eu não estou pedindo para visualizar todos os resultados do meu relacionamento. E sim, eu estou pedindo para visualizar apenas 3 campos. O nome do funcionário, o nome do veículo e a placa do meu veículo. Então, vou clicar aqui no ícone do raio. Acho que nós temos aqui um problema. Sim. A própria mensagem de erro aqui é bastante sugestiva. Ela me fala que eu não tenho, que o meu campo, que é a minha coluna veículo.nome, ela não é conhecida. Ela é desconhecida porque não é veículos.nome. É veículos.veículo e veículos.placa. Agora eu acredito que vai dar certo. Então agora eu tenho sim uma informação bastante relevante retirada através do meu comando join. Então eu vejo o nome do funcionário, qual o veículo que ele possui e vejo qual a placa desse veículo. É importante destacar que essa comparação que eu faço, essa condição que eu coloco, que a minha chave primária da tabela de funcionários deve ser igual à chave estrangeira da tabela de veículos, faz com que eu visualize apenas os funcionários que possuem veículos. Então a gente apenas vê o nome dos funcionários que têm veículo. Vocês devem se lembrar que eu tenho 4 funcionários cadastrados, 2 tinham veículos e 2 não tinham. Então, os funcionários que não têm veículos, eles não são visualizados através desse comando, e isso, na verdade, é uma característica do meu inner join, do meu join padrão. Apenas quando a minha condição está sendo atendida, os registros eles são visualizados. Vou voltar aqui o nosso comando para a condição de asterisco, para que a gente possa fazer um outro teste, possa demonstrar para vocês uma outra situação. Então, queria mostrar para vocês aqui, deixar claro que eu tenho um relacionamento. Vou voltar essa parte do comando para cima, que a minha tabela da esquerda é a minha tabela funcionários, a primeira tabela falada no comando. E a minha segunda tabela, a minha tabela à direita, é a minha tabela de veículos. Então, eu mostro estou falando isso para vocês porque, caso eu opte por, ao invés de trabalhar
com o comando innerJoin, eu opte por colocar o leftJoin, vocês vão ver que eu vou ter um outro cenário. O leftJoin, como a minha tabela do lado esquerdo é a tabela de funcionários, eu vou visualizar sim os meus funcionários que têm veículos e os seus respectivos veículos. Porém, os funcionários que não têm veículos, eles também estão sendo visualizados através do meu comando. Porém, nos campos referentes ao veículo, eu tenho a opção de nulo, porque esses funcionários eles não têm veículo cadastrado. É outra possibilidade que eu tenho de visualizar através do leftJoin. Olhem como ficaria o leftJoin naquele cenário que a gente tinha visto anteriormente, de visualizar apenas o nome do funcionário, o veículo e a placa. Então eu posso ver aí que os nossos funcionários João Paulo e Patrícia não possuem veículo. Vejo aqui a descrição dos dois veículos da funcionária Ana Paula e vejo a descrição do veículo do funcionário Carlos, com o leftJoin. Poderia, ao invés do left, trabalhar com o right, que seria então estar mostrando, além dos registros que atendem a essa condição, da chave primária da tabela de funcionários igual à chave estrangeira da tabela de veículos, além de quem atende a condição, com o rightJoin eu iria também mostrar os registros que estão na tabela da direita, que estão, no caso, na tabela de veículos e que não atendem a essa condição. No nosso exemplo, não vou ter veículos que não tenham dono, porque quando nós definimos o banco de dados lá atrás, nós definimos que era obrigatório que todo veículo cadastrado no banco de dados deveria ter um dono. Então, nesse caso, o resultado que a gente tem é similar ao innerJoin por causa da condição que foi imposta no banco de não poder cadastrar veículos sem dono. Caso eu pudesse cadastrar e tivesse cadastrado veículos sem dono, eu iria ter aqui no meu campo nome nulo e o veículo e a placa. Então seria o resultado de um select com rightJoin de um veículo sem dono. Outra possibilidade, a gente poderia desejar visualizar os nossos registros das duas tabelas, independente de existir correspondência ou de não existir correspondência entre essas duas tabelas, porém com os registros que possuem essa correspondência na mesma linha com o comando fullJoin. Você deve lembrar que o comando fullJoin, como vimos na nossa aula teórica, ele mostra como resultado o resultado do leftJoin, do rightJoin e dos registros que satisfizeram a condição. Então, do innerJoin. Porém, no MySQL, por enquanto, não existe essa implementação do comando fullJoin. Então, no MySQL eu não tenho essa implementação. Agora, pode acontecer, outros bancos têm esse comando implementado e vocês podem precisar de utilizar esse comando na vida profissional de vocês, caso trabalhem com outro banco de dados. O outro join que eu pretendo mostrar para vocês seria o equijoin, mas para que eu possa mostrar esse relacionamento, essa junção, esse join, esse equijoin, eu vou precisar de criar uma nova tabela no nosso banco,
Então eu vou criar aqui uma tabela de CPFs. Na verdade, a intenção dessa tabela é simplesmente relacionar o registro que eu tenho, o ID que eu tenho na tabela de funcionários, o identificador que eu tenho na tabela de funcionários, eu vou relacionar com o identificador dessa tabela de CPFs com a intenção de descobrir qual é o... demonstrar para vocês como eu faria esse join para descobrir qual é o funcionário que tem um respectivo CPF. Estou criando aqui uma tabela de CPF, o ID not null, esse ID ele é o ID que a gente vai estar criando um relacionamento com o ID da minha tabela de funcionários. Esse ID é a chave primária da minha tabela de CPF. E vamos aproveitar para recordar a sintaxe do nosso comando que faz que cria o relacionamento entre o campo ID da tabela de CPF, fazendo referência à minha tabela de funcionários, o campo com o nome também de ID. Então, nesse comando que eu acabei de executar, acho que houve um erro. Na verdade, eu esqueci de digitar aqui a palavra key. Ainda temos um erro de sintaxe, que é... eu não fechei o parêntese digitado lá no início da minha expressão. Então, na verdade, é normal a gente esquecer alguma coisa no comando. E nesse caso a gente tem que ter uma certa atenção para conseguir localizar onde que ficou faltando uma palavra ou um parêntese, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que as mensagens de erro que o MySQL Workbench oferece para a gente também são mensagens que são bastante intuitivas. Nessa que eu obtive agora, o erro 1064, vocês podem ver que ele me falou que eu tinha um erro de sintaxe em SQL, então eu tinha digitado alguma coisa errada aqui no meu comando. Agora foi consertado. Então eu tenho aqui um relacionamento criado no meu campo ID da minha tabela de CPF, fazendo referência à minha tabela de funcionários no campo ID. Então observem que aqui eu tenho então dois campos com o mesmo nome. Então, na tabela CPF e na tabela de funcionários, o campo tem o mesmo nome. Em ambas tabelas, a chave primária é o campo ID. Então, eu vou também agora inserir aqui alguns valores, só para a gente poder demonstrar o funcionamento da nossa função join. Então vou inserir aqui vou copiar e colar o comando para ficar mais rápido. Então estou cadastrando aqui, eu tenho quatro funcionários, então vamos simular que esses são os CPFs desses funcionários da minha empresa. Eu esqueci de trocar o primeiro campo. Os dois primeiros já haviam, como vocês podem observar,
Aqui embaixo no output, o 1 e o 2 já tinham sido inseridos. Aí ele deu um erro de duplicação no registro 3, porque eu não tinha colocado o 3 aqui. Então esses dois já foram inseridos. Vou inserir agora o 3 e o 4. Então foram inseridos. Agora, para mostrar para vocês que a minha tabela de CPF tem esses 4 registros. Então, caso eu queira fazer um relacionamento utilizando o equijoin, iria ser select asterisco from funcionários com a sintaxe inner join, a minha tabela CPF, usando o campo ID, que é o campo comum entre as duas tabelas. Então eu fiz uma junção da minha tabela de funcionários com a minha tabela de CPFs. Eu estou visualizando essas informações juntas na tela agora, comando bastante útil.